Oi, maravilhosa! Hoje eu vou te mostrar a ordem correta da maquiagem para você ter esse resultado daqui, ó. Uma pele leve, bonita e que vai durar o dia todo. Só bora! E o primeiro passo para sua maquiagem durar o dia todo, ficar com um aspecto bonito, é a preparação de pele. Nanda, o que é preparação de pele? Como o próprio nome já diz, você vai estar preparando a sua pele para receber a maquiagem. Dentro da preparação de pele, o que é que a gente vai fazer? A limpeza, que é um dos passos mais importantes, e eu já fiz isso no banho mesmo, lavei meu rosto com sabonete específico. Se você não tiver um produto de limpeza, você pode usar um tônico, em último caso, uma água micelar. Eu, Fernanda, não gosto de usar água micelar na preparação de pele, por quê? Se a gente parar para analisar, a água micelar é um produto para retirar a maquiagem. Quando eu uso na minha preparação de pele, a fixação da make não é a mesma coisa, já que é um produto para remoção de maquiagem, entendeu? Então, se você não tiver um produto para limpeza, você pode escolher um tônico também. Eu gosto sempre de lavar o meu rosto porque tira toda a oleosidade, você enxágua, nossa, é maravilhoso. Ó, hidratei a minha pele. Agora eu vou utilizar um hidratante específico para a área dos olhos, porque eu estou fazendo a minha preparação de pele? Mas também eu estou fazendo o meu skincare diário. Então, no meu skincare eu hidrato, passo um hidratante que trabalha olheiras, linhas de expressão e, além disso, hidrata muito para na hora do corretivo não craquelar a minha maquiagem. Então, apliquei aqui, ó, dou batidinhas. E para finalizar a preparação de pele, não pode faltar protetor solar, porque eu estou fazendo essa maquiagem pro dia. E, independente de eu me maquiar ou não, o protetor solar ele é super importante. E você reparou, tudo que eu passo no meu rosto, eu trago pro meu pescoço e pro meu colo. Porque, como eu falei, eu estou tratando a minha pele também. Então imagine eu cuidar da minha pele 20, 30 anos e só passar creme no rosto. Como que as outras áreas não vão ficar, né? E o segundo passo é o prime. Ou então, se você preferir, a blindagem. Eu, Fernanda, prefiro pro dia a dia mesmo o prime. Porque a blindagem eu gosto mais para eventos, para aquela maquiagem que eu não sei, preciso que dure ali o dia todo e mais à noite, enfim, porque a blindagem ela tem uma fixação melhor. O prime pro dia a dia, ele super atende. Então eu venho aplicando aqui onde os meus poros são mais abertos e aonde a minha pele é mais oleosa, que é nessa zona T. Então eu aplico assim, eu não espalho muito, né? Só deposito, pronto. Terceiro passo da maquiagem é a base. Mas aqui eu quero deixar uma ressalva para você. Se você tiver muitas manchas, muitas olheiras, você pode aplicar um corretivo de camuflagem antes. Sabe esses corretivos amarelos, verdes, a depender da cor da mancha ou então da sua olheira. Aí você pode fazer a aplicação de um corretivo amarelo, de um corretivo salmão, pêssego, enfim. Eu até tenho umas manchinhas de melasma, só que assim, pro dia a dia, para ser uma coisa mais prática, eu gosto de pular essa parte do corretivo de camuflagem e adicionar uma segunda camada de base nas minhas manchinhas, que é como eu vou fazer aqui, eu vou te mostrar. Ó, esponjinha úmida, eu venho dando batidinhas para assentar essa base na minha pele. Se você arrasta assim, ó, a sua base, você acaba tirando. Então é sempre dando batidinhas, depositando para essa maquiagem ficar bem assentada na pele. Eu sempre gosto de utilizar a esponja úmida porque, além de ela não absorver tanta base, ela também me dá um acabamento mais natural, não fica aquela coisa tipo reboco, uma coisa mais grosseira. Como eu gosto de um acabamento mais natural, eu vou de esponja úmida. Se você não tiver esponjinha, você pode aplicar com pincel também. Às vezes eu aplico com pincel, depois venho dando acabamento com a esponja, depende muito, sabe, da minha vibe. Inclusive já tem outros vídeos aqui no canal que eu mostro, né, primeiro aplicando com pincel, depois dando acabamento com a esponja, só pincel, enfim. Depois dá uma maratonada aí, porque tem muito vídeo de maquiagem no canal aqui pra você. Ó, peguei aqui mais um pouquinho de base, só pra aumentar aqui a cobertura da minha pele, porque como eu te falei, eu não apliquei corretivo de camuflagem, mas como eu tenho algumas manchinhas, eu gosto de adicionar uma segunda camada para cobrir um pouco mais essas manchas. Então, ó, venho aqui dando batidinhas por todo o meu rosto. Aqui também, ó, na pálpebra, para ficar todos os tons uniformes. Uma coisa bem importante para você não esquecer é de dar acabamento aqui, ó, na mandíbula, para não ficar aquela divisão de rosto e pescoço. Não precisa trazer para o pescoço todo, só aqui nessa região, ó, para igualar todos os tons. Base aplicada, agora a gente vai pro corretivo. Eu tô pegando aqui um corretivo mais claro do que o tom da minha base, porque eu vou utilizar um corretivo de iluminação, para deixar essa região abaixo dos olhos bem iluminada. Se você quiser, você pode aplicar corretivo também em outras áreas, como aqui, ó, nessa região. Pode aplicar aqui também na região do queixo, pode aplicar aqui também um pouquinho no nariz.
Porque tudo que você ilumina, você chama atenção. Então, assim, aonde que você deseja iluminar na sua maquiagem, é aí que você vai colocar corretivo mais claro do que o tom da sua base, que é para trazer justamente esse efeito de iluminação. Se você não gosta desse efeito mais iluminado, você pode utilizar um corretivo do seu tom de pele. Porque você aumenta a cobertura da sua base, descansa o olhar e a depender se você tiver olheiras assim mais leve, como você não aplicou corretivo de camuflagem antes, ele já traz esse efeito mais descansado para a pele. Eu gosto muito de corretivo. Aí você decide, se você quiser chamar atenção, corretivo de iluminação. Se você não quer esse efeito mais iluminado, você pode utilizar um corretivo do tom da sua pele. E aí sempre, ó, dando batidinhas. E o restinho que sobra, eu também trago aqui, ó, pra minha pálpebra, porque a gente vai fazer uma sombrinha rápida também. Agora a gente vai devolver vida para esse rosto através do contorno, do blush e do iluminador. Então assim, ó, tem pessoas que gostam de selar a pele após aplicar base e corretivo. Eu, Fernanda, prefiro fazer isso por último, porque se a gente parar para pensar, deixa eu pegar aqui, ó, primeiro é o contorno. Tem pessoas também que gostam de aplicar primeiro o blush, depois o contorno. Na verdade, assim, não existe uma ordem certa. A ordem certa é aquela que você faz e que você se sente bem. Eu estou te mostrando a que eu uso no meu dia a dia e dá muito certo. E também é que eu ensino para as minhas clientes. Então, assim, vamos lá. Primeiro passo é o contorno. Eu vou pegar aqui, ó, bem de levinho. Eu sempre gosto de ir pegando aos poucos, porque se eu pego no contorno e faço isso aqui, ó, pego todo o produto e deposito, eu posso manchar e ficar uma pele muito pesada. Então eu vou colocando aos pouquinhos. Se tiver necessidade, eu pego um pouco mais. Dou uma batidinha assim pra tirar o excesso, ó. E aí o contorno eu venho aplicando aqui mais ou menos do alto da orelha até mais ou menos o finalzinho do olho. E sempre dando batidinhas. Ó, esse contorno ele é bem pigmentado, tá vendo? Se eu pego muito produto, a minha pele vai ficar bem pesada. Então é sempre dando batidinhas. Se você faz isso aqui, ó, você pode abrir a sua base e não vai ficar um acabamento tão bonito assim. Então, ó, sempre dando batidinhas. E eu venho subindo assim um pouquinho, ó, aqui para as têmporas também, ó, para dar esse efeito contornado no meu rosto. Vou pegar agora para fazer do outro lado. Então, como eu estava dizendo, ó, tem algumas pessoas que preferem, por exemplo, selar a pele, depois passar o contorno. Ou então passa o blush antes do contorno. Não existe uma ordem certa, existe a ordem que você faz e que dá certo. Eu, Fernanda, gosto de fazer assim, ó. Pra mim fica mais fácil. Então aí você vai ver a ordem que você gosta e que funciona pra você. Agora eu vou pegar o blush. Nossa, esse blush aqui, ó, eu uso demais, que é o Shy Blush. Ele é um tom assim rosé, mas tem um fundo dourado bem bonito. E aí o blush eu vou colocar aqui mais ou menos no meio do olho, acima do contorno, tá? Então eu venho dando batidinhas também, ó. Então, como eu tava dizendo, eu prefiro fazer dessa forma porque se a gente parar pra analisar, o contorno, o blush, ele é como se fosse um pó, só que com cor. Então, nessas regiões onde eu tô aplicando esses produtos, eu não vou passar pó porque não tem necessidade. Ao menos que eu queira, né? Nanda, eu quero, pode aplicar. Inclusive, essa é uma dica muito boa para quando você pesar a mão, no seu blush, enfim, você pode aplicar um pouco de pó com cor por cima, porque aí vai diminuir aquela cor do blush. E você percebeu, né, que eu aplico e jogo pra cima, sempre. Eu nunca aplico só nessa região, senão vai ficar muito marcado. Quando eu aplico e esfumo pra cima, dá um efeito lift na pele. Então eu sempre faço assim. Agora eu vou pegar o iluminador, vou pegar com o mesmo pincel. Só vou virar assim o lado dele, ó. E o iluminador eu coloco nesse ossinho zigomático aqui, ó. Não é na área dos olhos, tá? É em cima desse ossinho. Então eu aplico, esfumo um pouquinho, ó. Inclusive eu tô fazendo todos esses passos com o mesmo pincel, né? Porque esse pincel ele é multifuncional, é bem maravilhoso. Pronto, agora a gente vai selar essa pele. Mas antes, eu sempre gosto de vir com a esponjinha assim, ó, para ver se não tem nenhuma marcação aqui abaixo dos olhos. Para selar essa pele, eu vou utilizar o meu pó com cor. E aqui vai uma dica bem importante. Se você quiser manter esse efeito bem iluminado abaixo dos olhos, você vai utilizar um pó translúcido. Eu vou utilizar um pó com cor porque o meu translúcido acabou. Tenho até que comprar outro. Mas assim, ó, se você aplicou um corretivo de iluminação e você deseja que ele fique bem iluminado como estava, aí você vai aplicar um pó translúcido, que não tem cor, obviamente, porque aí você mantém esse efeito super iluminado. Pega aqui mais um pouquinho para poder aplicar aqui embaixo. Eu tô fazendo essa aplicação com a esponja, mas você pode fazer também com o pincel. Inclusive,
eu faço muito com o pincel, porque eu já aplico, já esfumo, mas tem dias também que eu faço aplicação com a esponjinha. Então, assim, fica muito a seu critério. Uma coisa que eu gosto muito de fazer depois que eu aplico o pó é vir assim, ó, com o meu pincel fofão de pó, só dando um acabamento para tirar algum excesso e deixar a pele com o efeito mais polido. Gosto demais. Agora a mão tem que ser bem de levinha, tá, amiga? Porque se você vem com toda a força na sua mão, você acaba tirando o produto. Então eu pego sempre do meio do pincel para fora e venho fazendo esse movimento de levinho, ó. Eu tô achando pouco blush, então vou pegar aqui mais um pouquinho de blush, ó, e colocar aqui. Agora, uma coisa que eu não apliquei foi o iluminador aqui, ó, bem no centro do nariz. Vou aproveitar esse momento para poder fazer também. Prontinho. Próximo passo, a gente vai para a parte do olho. Eu vou fazer uma sombra bem rápida mesmo. Vou pegar esse duo aqui, ó, e aí eu vou fazendo dos dois lados. Primeiro, eu vou depositar essa cor mais escura aqui, no final da minha pálpebra móvel e também no meu côncavo. O côncavo é esse ossinho que você tem aqui. Porque se você aplica a sombra somente aqui na pálpebra móvel, quando você olhar para frente, a sombra vai sumir. Quando eu aplico até o meu côncavo e esfumo, aí sim eu tenho uma sombra mais bonita. Então, o primeiro passo, você aplica. E agora eu vou esfumar fazendo movimentos, ó, de vai e vem, igual um para-brisa de um carro, ou então movimentos de bolinha em cima da sombra que eu acabei de aplicar. Venho jogando assim para fora, para não ficar aquela mancha aqui na borda, ó. Do outro lado a mesma coisa. Eu vou fazer um olho bem simples, porque o intuito desse vídeo não é fazer aquele olho maravilhoso, é mostrar o passo a passo da maquiagem que você pode fazer de forma rápida e prática. Percebe que eu tô pegando no pincel com a mão bem de levinha? Então, ó, quando eu faço com a mão bem levinha, eu tenho um esfumado bem maravilhoso. Quando eu pego aqui, ó, bem perto das cerdas, a minha mão fica muito pesada. Então, sempre pega aqui, ó, e vai fazendo este movimento. No início é um pouco desafiador, tá? Mas logo, logo você pega a prática. Para dar um tchan mais nesse olho, eu vou pegar um marronzinho aqui, só para não ficar tão básico. E vou aplicar somente aqui, ó, no final da minha pálpebra móvel, ó, só para não ficar tão simples. E agora eu vou esfumar só aqui no cantinho, ó, trazendo para o meu côncavo. É só para dar um tchan nesse olho, para não ficar só aquele fundo rosé. Joga para fora. Troquei o pincel, agora eu vou pegar aqui esse lado mais clarinho da sombra para colocar no cantinho interno. Só aqui no cantinho. Vou voltar com aquele pincel mais fofinho e eu venho esfumando assim, ó, para unir essas sombras, para não ficar parecendo que eu tô utilizando uma sombra aqui e outra de cá. Prontinho, olha que olho bonito e muito fácil de fazer. Agora eu aplicaria o lápis de olho, só que hoje eu não tô afim de aplicar lápis de olho. O que é que eu vou fazer? Vou pegar uma sombra marrom, inclusive no meu dia a dia eu utilizo muito isso. Pego o espelho, posiciono aqui em cima, para essa região do olho ficar bem aberta e boa de esfumar. Agora eu venho passando bem lá rente aos cílios, só para fazer um esfumadinho de leve. Olha isso, substitui o lápis de olho de forma bem elegante. Eu faço muito isso no meu dia a dia. Tem dia que eu não tô afim de usar lápis de olho, enfim, ou então quero fazer uma maquiagem mais básica, mais rápida. Pega a sombra marrom e aplica aqui, ó. E esse esfumado valoriza super a sua máscara de cílios. Então, ó, apliquei, esfumei. Se você quiser, pode aplicar uma sombra preta também, tá? Eu não expandi muito, tá vendo? É só aqui, ó, rente aos cílios, ó. Só para dar um charme a mais nessa maquiagem. Agora, bora pra máscara de cílios. Uma dica que eu quero te dar. Nunca faz isso aqui, ó, na máscara de cílios. Quando você faz esse movimento, você acaba jogando ar pra dentro, porque você faz assim, ó, tá vendo? Aí acaba ressecando o conteúdo de dentro. Então, qual é a forma correta? Faz assim, ó, pega o produto, ó, ele vem bastante. Aí você tira um pouquinho do excesso assim na tampa, ó. Agora eu venho aplicando. Pega o espelho, posiciona assim, ó, um pouquinho abaixo, porque dessa forma os meus cílios ficam distante da pálpebra, então eu corro menos risco de borrar. Mas se você borrar, não tem problema. Você simplesmente finaliza sua maquiagem e no final você vem com escovinha de sobrancelha ou então um cotonete passando por cima, que aí ele retira tudo sem borrar sua maquiagem. Mas tem que ser no final, tá, amiga? Porque se você faz isso quando ele está molhadinho, aí sim, ele vai borrar com certeza. E aí eu venho pegando rente aos cílios, eu não pego só aqui na pontinha. Se eu pego só na pontinha, não vai dar quase nenhum efeito. Posso fazer também um zigue-zague, ó, e jogando pra cima. Agora eu vou aplicar aqui embaixo também, ó,
Eu gosto muito de aplicar em cima e embaixo. Tem pessoas que só aplicam em cima. E você? Me conta como é que você faz aí no seu dia a dia. Você aplica em cima e embaixo como eu ou prefere só na parte de cima? Me conta aqui que eu quero saber. Para finalizar essa parte do olho, agora a gente vai para sobrancelha. E aí, você pode usar ou um gel, que para mim é o meu produto assim, ó, favorito de sobrancelha. Tem tempo que eu não uso lápis. Às vezes eu até utilizo aqui no canal, né, para não mostrar só o gel, mas no meu dia a dia é só o gel que eu uso, porque além de ser muito prático, ó, tirei aqui um pouquinho o excesso, eu venho, ó, aplicando, ele já corrige e aí dá um efeito, parece que você acabou de fazer sua sobrancelha. O que é que eu gosto de fazer? Aplico com ele e depois eu venho com essas escovinhas de sobrancelha, penteando, ó, da forma que eu quero, ó, aqui no cantinho. Se você quiser, você pode aplicar um pouquinho de iluminador, só aqui, ó, no arqueado da sobrancelha, porque aí traz um glow a mais para essa make. Agora, para finalizar, bora usar um batom maravilhoso. Para essa maquiagem, eu vou utilizar esse batom aqui, ó, Nude Passione, que eu sou, assim, ó, apaixonada, é um dos batons, assim, que eu mais uso aqui nos vídeos e também no meu dia a dia. Ele é um nude, assim, ó, marrosado, bem elegante. Lembrando que todos os produtos que eu tô utilizando é da Mary Kay, eu sou consultora da marca. Eu vou deixar aqui na descrição a lista dos produtos com links de compra. Caso você é da Bahia, você pode comprar na minha loja online e receber no conforto da sua casa. E se você é de outro estado, me chama no Insta ou comenta aqui abaixo que eu faço envio para você com todo carinho para qualquer lugar do Brasil. Antes do batom, eu sempre utilizo um lápis para contorno labial. Por quê? Dessa forma, o batom fica com acabamento mais profissional. Eu consigo ver realmente onde eu vou aplicar o batom. Então, assim, o lápis de contorno é vida. Depois que você começa a usar, você não consegue mais parar. Porque facilita demais a aplicação do batom e fica com acabamento assim, ó, maravilhoso. Olha isso. E aí a cor do lápis, eu sempre passo um tom bem próximo do meu batom. Agora, bora de Nude Passione. Olha como facilita, você consegue ver exatamente onde que você vai aplicar o seu batom. Eu não tenho estrutura pra cor desse batom, não. Nossa, eu amo demais. Olha que cor maravilhosa, elegante, cabe pra qualquer ocasião. Se você está começando agora na maquiagem e não sabe assim, ai, Nanda, qual cor de batom só posso ter um? Aposta no Nude Passione. É uma cor assim, bem coringa, perfeita assim, pra qualquer ocasião. No final, eu gosto de fazer uma verificação pra ver se tá precisando de mais alguma coisa, se um lado tem mais blush do que outro, se tá tudo certinho. Pra mim aqui está simplesmente perfeito. Eu amei muito. E você? Me conta aqui se você gostou. E esse é o resultado final. Uma maquiagem leve, bonita, bem elegante, muito fácil de fazer. Agora me conta aqui nos comentários como que você costuma fazer a ordem da sua maquiagem. Tem algum produto que você acaba fazendo em ordem diferente? Tem alguma etapa que você não faz na sua maquiagem? Me conta aqui que eu quero saber como que você faz a sua make no seu dia a dia. E claro, se esse vídeo te ajudou, já dá seu like, se inscreve no canal porque toda semana tem um vídeo novo te ensinando a se automaquiar do zero. Beijo e até o próximo vídeo.